Muito bem, galera, dando continuidade a um assunto de histologia humana, que, para quem não sabe, é o segundo assunto mais cobrado na prova do Enem, vamos falar do tecido hematopoético ou tecido sanguíneo. O que é ele? Ele é um tecido conjuntivo, então, sanguíneo, um tecido especializado em transporte de substâncias. Exatamente, galera. Aqui nós temos um frasco com sangue, e quando você centrifuga ele, você consegue ver duas estruturas, plasma e elementos figurados. 55% do volume do sangue é feito de plasma, enquanto que 45% do sangue são elementos figurados, ok? Plasma, nós temos água, sais, proteínas, vitaminas e etc. A água, com certeza, é o elemento mais abundante do plasma. Dentre os sais minerais que merecem destaque aqui, nós temos o cálcio, responsável também pela coagulação sanguínea. Diversas proteínas existem, e a que dá viscosidade ao sangue é a chamada albumina. Grave bem esse nome. Albumina. Além disso, nós temos o fibrinogênio, que é a forma inativa da fibrina, processo de coagulação. Vitaminas são diversas, vitaminas hidrossolúveis, sobretudo, são transportadas via sangue. Dentre os elementos figurados, nós temos os eritrócitos, também chamado de glóbulos vermelhos, leucócitos, ou glóbulos brancos, e plaquetas, que são fragmentos de célula. Alguns autores não colocam plaquetas como elementos figurados, mas eu resolvo seguir outros autores que preferem utilizar plaquetas como elementos figurados. Ok, galera? Então, os eritrócitos são as hemácias. As hemácias dos mamíferos, onde inclui o ser humano, são hemácias sem núcleo, anucleada. Tudo bem que ela veio de uma célula com núcleo, chamado de eritroblasto. Esse eritroblasto sofre uma diferenciação e especialização, perdendo o núcleo, virando o eritrócito, ou hemácia. Por não ter o núcleo, é uma célula que vive pouco tempo, chamado de célula lábil, vivendo entre 90 a 120 dias. Órgãos como o fígado e baço são responsáveis por remover as hemácias velhas. Retira-se o núcleo, a hemácia fica bicôncava e no local você coloca proteínas conhecidas por hemoglobina. Sim, hemoglobinas são proteínas responsáveis pelo transporte de gases, oxigênio e gás carbônico, por exemplo, ok? Dentre os leucócitos existem diversos. Um leucócito aqui é chamado de linfócito. O linfócito é um leucócito especialista, uma célula de defesa especializada em vírus, viroses. Existe o linfócito T, esse linfócito T ele foi amadurecido no timo, e existe o linfócito B. O B significa bursa de Fabrícios. O linfócito B, quando em contato com a partícula viral, divide-se, transformando-se em um linfócito B de memória e plasmócito. E é esse plasmócito que produz os famosos anticorpos ou imunoglobulinas. Já o linfócito T, ele não entra na batalha propriamente dita. Ele comunica as células. Ele está mais para um general do que propriamente a infantaria. Existem outras células de defesa ainda, ou leucócitos, como macrófagos, responsáveis pela fagocitose e a ingestão de, por exemplo, bactérias. Neutrófilos, célula de defesa mais abundante do corpo humano, também responsável por fagocitose, defesa contra doenças bacterianas. Eosinófilos, relacionados a processos alérgicos ou mesmo vermes. Valeu, galera? E temos as plaquetas, que são fragmentos citoplasmáticos de uma célula encontrada na medula óssea, conhecida por trombócito ou megacariócito. Essa célula vai liberando pequenos pedaços, e esses pedaços na corrente sanguínea recebem o nome de plaquetas, que vão contribuir para a coagulação. Falando em coagulação, para formar o coágulo é necessária uma reação de várias substâncias em cascata, ou seja, em sequência. Precisamos da tromboplastina, que é uma proteína, uma enzima. Precisamos de vitamina K, precisamos de cálcio, precisamos de plaquetas, precisamos de trombina, de fibrinogênio, de fatores de coagulação e de fibrina. Qual é a moral da história da coagulação, pessoal? Formar o coágulo, estancar a hemorragia, formar uma cola chamada fibrina, que essa fibrina forma uma malha e essa rede acaba segurando algumas hemácias, ok? E poucas plaquetas, formando um coágulo e estancando aí. Tudo bem, galera? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, muito bacana, tecido hematopoético, hematocitopoético ou sanguíneo. E essa é a Hora do Enem.